Era julho de 1995 e a noite estava mais fria do que eu esperava quando chegamos ao retiro na Serra do Curral, em Brumadinho, Minas Gerais. Minha irmã Teresa e eu buscávamos um pouco de paz, afastadas das preocupações cotidianas. A serra nos prometia silêncio, isolamento e uma chance de nos conectarmos com algo que parecia perdido em nós mesmas. Ao cair da noite, um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Não era o tipo de silêncio confortável que acalma a mente, mas algo mais denso, como se a própria serra tivesse suspendido todos os sons. As luzes do retiro se apagaram cedo e logo cada quarto foi tomado pela escuridão. Acordei de repente no meio da madrugada. Não havia nenhum motivo aparente, nenhum barulho que pudesse me despertar. Mas ao abrir os olhos, ouvi algo. Era um som suave, quase etéreo, que parecia vir de longe. Era semelhante ao som de uma flauta, mas tinha algo de diferente, algo impossível de descrever. Olhei para Teresa, que também estava acordada. Nenhuma de nós disse uma palavra. Não havia necessidade. Como se movidas por um mesmo impulso, saímos do quarto e seguimos o som. O ar estava gelado e pesado, mas a melodia parecia guiar nossos passos. Depois de caminhar por algum tempo, encontramos uma pequena clareira. A luz da lua iluminava o espaço de forma quase sobrenatural, lançando sombras longas que pareciam se mover sozinhas. O som cessou abruptamente assim que paramos. O coração batia descompassado e eu sabia naquele instante que a paz que buscávamos não seria encontrada ali. O som da flauta já não se ouvia, mas o silêncio que o substituía era pesado e tenso. A clareira, agora iluminada pela lua cheia, parecia envolver-nos em um manto de mistério. Eu e Teresa ficamos ali, paradas, observando. No centro da clareira, uma mulher dançava sozinha. Ela estava vestida com uma túnica branca, como se fosse uma figura vinda de algum tempo distante. Os movimentos dela eram lentos e graciosos, como uma dança ritualística, mas havia algo de estranho nela. Seus olhos estavam fechados e sua expressão era serena, quase em transe. O ar ao nosso redor estava gelado e, por mais que tentássemos nos mover sem fazer barulho, o ambiente parecia engolir cada som. A mulher se movia com uma fluidez que parecia desafiar a própria realidade. A melodia da flauta parecia vir de dentro da serra, como se as próprias árvores e pedras estivessem fazendo música. Era tudo tão irreal que por um momento esquecemos onde estávamos, como se o tempo tivesse parado. Foi Teresa quem, sem querer, quebrou o feitiço. Ela pisou em um galho seco e o som cortou o ar, como um grito dentro da quietude. A mulher parou imediatamente. Seus olhos se abriram de forma abrupta e o olhar dela encontrou o nosso. O sorriso que surgiu em seu rosto foi algo que eu jamais poderei esquecer. Era um sorriso estranho, um sorriso que parecia mais de uma máscara do que de uma pessoa. O brilho nos seus olhos não era humano. Antes que pudéssemos reagir, ela desapareceu, como se tivesse sido engolida pela própria escuridão da noite. Nada, além de um vazio profundo, restou. Voltamos ao retiro, nossas mentes ainda atordoadas pela imagem daquela mulher dançando na clareira. O ar parecia mais pesado ao nosso redor e o silêncio da serra agora nos envolvia de maneira desconfortável. Teresa, em silêncio, caminhava à frente, como se tentasse esquecer o que havíamos visto. Mas eu não conseguia. O que quer que tenha sido aquela mulher, ela estava em minha mente, como um eco persistente.
decidimos não contar a ninguém sobre o que aconteceu. Teresa achava que ninguém acreditaria em nós, e talvez ela estivesse certa. Mas ao longo dos dias seguintes, eu comecei a perceber algo que não havia notado antes. A sensação de estar sendo observada. Era como se, a cada passo, eu sentisse os olhos de alguém na minha nuca, observando-me de longe. Durante o dia, a serra parecia tranquila, mas à noite, a inquietação tomava conta de mim. Enquanto Teresa se entregava à tentativa de esquecer, eu não podia deixar de sentir que algo estava errado. As sombras pareciam mais densas e o som da serra, que antes era reconfortante, agora me fazia estremecer. Não era só o silêncio que me perturbava, era o peso do que havia acontecido naquela clareira. Eu sabia que havia algo mais por trás daquele encontro, algo que eu não conseguia entender, mas que, de alguma forma, já estava começando a me dominar. A serra estava guardando seus segredos, e eu sentia, sem dúvida, que minha vida nunca mais seria a mesma. Na segunda noite, não consegui mais resistir à sensação de inquietação que me consumia. A música da serra, que havia cessado tão repentinamente, ainda ecoava em minha mente, como se estivesse me chamando. Havia algo naquela melodia que não conseguia esquecer. Então, sem dizer nada a Teresa, saí para caminhar sozinha, em busca de algo que pudesse esclarecer tudo aquilo. A noite estava mais fria do que na véspera, e o ar parecia espesso, como se a própria serra estivesse retendo algo. À medida que avançava pela trilha, comecei a perceber sombras se movendo ao longe, como se as árvores estivessem se distorcendo, tomando formas estranhas. O que antes parecia uma floresta tranquila, agora se tornava um labirinto de silhuetas ameaçadoras. De repente o ar ficou gelado, como se uma onda de frio cortasse minha pele. O som da serra, aquele som suave e inconfundível, havia desaparecido, dando lugar a um silêncio mortal. Olhei para os lados e então a vi. Uma figura alta e indistinta surgia entre as árvores como uma presença etérea. Ela estava lá, mas não conseguia distinguir seu rosto ou suas feições. Apenas uma sombra sombria que parecia se contorcer à medida que eu tentava focar minha visão. Antes que pudesse dar mais um passo, a figura desapareceu, se dissolvendo na escuridão. Meu coração disparou. A sensação de que algo estava à espreita não se dissipou. Corri de volta para o quarto, desesperada para encontrar alguma explicação. Quando entrei, algo estranho me aguardava. Uma flor branca desconhecida estava sobre a minha cama. Não havia visto nenhuma flor semelhante por ali, e naquele instante sabia que não estava sozinha. No dia seguinte, ainda abaladas com o que aconteceu na noite anterior, decidimos sair para caminhar pela vila próxima ao retiro. Precisávamos de alguma explicação, algo que nos tirasse do turbilhão de dúvidas que tomava conta de nossas mentes. Encontramos um morador local, um homem idoso que parecia conhecer cada pedra e árvore da Serra do Curral. Começamos a conversar com ele, e sem demora, ele mencionou que a serra guardava muitas histórias, algumas que eram passadas de geração em geração. Fiquei atenta quando ele começou a falar de uma mulher que aparecia nas noites de lua cheia. Ele disse que muitos, principalmente os mais jovens, falavam dela como se fosse uma figura mítica, uma presença que atraía os incautos para seu destino misterioso. A mulher, segundo ele, dançava nas clareiras, com os olhos fechados, e quem a seguia
acabava perdido para sempre na escuridão. As palavras dele se encaixaram com tudo o que tínhamos vivido até aquele momento. A mulher da clareira, a melodia da serra, o frio estranho no ar. Era como se estivéssemos imersas em uma história antiga, uma lenda que se repetia com cada novo intruso. Quando compartilhei minhas suspeitas com Teresa, ela apenas me olhou com um olhar desconcertado. "Você está obcecada", ela disse, tentando afastar o assunto. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo mais acontecendo ali, algo que não podíamos ignorar. Na última noite do retiro, uma sensação de inevitabilidade tomou conta de mim. Não poderia mais fugir daquele mistério. Algo dentro de mim pedia para que eu retornasse à clareira, para que eu enfrentasse a mulher que havia me perturbado desde aquele primeiro encontro. Dessa vez, não seria em silêncio. Não deixaria que a dúvida me consumisse. Saí sozinha, sob a luz pálida da lua, em direção à clareira. O caminho parecia familiar, mas o ar estava ainda mais pesado, carregado de uma tensão quase palpável. Quando cheguei à clareira, não foi surpresa ver a mulher ali novamente, dançando com os olhos fechados, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. O som da flauta, que eu jurava ter sido apenas um eco de minha mente, estava lá, fluindo das profundezas da serra. Desta vez, não parei à distância. Aproximando-me lentamente, senti o mesmo frio que tinha me tomado na noite anterior, mas algo em meu interior me impulsionava a continuar. Quando cheguei perto o suficiente, a mulher parou abruptamente. Seus olhos se abriram, fixando-me com uma intensidade que me fez estremecer. Sua voz, quando falou, soou como o vento sussurrando através das árvores. "Eu sou a guardiã dos segredos da serra", disse ela, e as palavras reverberaram na noite, como se o próprio solo estivesse falando. A figura diante de mim não era humana, não completamente. Ela era algo mais, algo que ultrapassava qualquer entendimento. Eu estava frente a frente com o impossível. Quando retornei ao retiro naquela madrugada, encontrei Teresa sentada na varanda como se nada tivesse acontecido. Ela me olhou, mas não parecia ter consciência do que havia ocorrido. Não mencionou a clareira, nem a mulher, nem a melodia que ainda ecoava em minha mente. Fiquei em silêncio, observando-a por alguns instantes, até que perguntei, hesitante, se ela se lembrava daquilo tudo. "Do quê?" ela respondeu, com um olhar vazio. Sua expressão era distante, como se o episódio tivesse sido apagado de sua memória. Como se jamais tivéssemos deixado o retiro, como se nada tivesse mudado. Aquela resposta me gelou por dentro. Como poderia ela esquecer? Como algo tão real poderia simplesmente desaparecer? Uma sensação de solidão se apoderou de mim e percebi com uma clareza assustadora que a presença da serra nunca me deixaria. Não importava para onde eu fosse ou o que fizesse. Eu carregava algo agora, algo que Teresa nunca entenderia, algo que não poderia ser compartilhado. Eu era a única testemunha daquele encontro, do que vi e ouvi. A ideia de voltar à Serra do Curral nunca mais passou pela minha mente. Eu sabia que não deveria, que o que aconteceu ali não deveria ser revivido. Mas nas noites mais silenciosas, quando o vento sussurra através das árvores, eu ainda ouço o som da flauta, um canto suave que parece chamar, sempre à distância. E, em meus sonhos, a mulher da clareira ainda dança, com os olhos fechados, esperando que alguém se atreva a se aproximar.
Era uma noite tranquila em 1979, nos arredores de Brumadinho, Minas Gerais. O vento fresco da noite sussurrava entre as árvores e o som dos cascos dos cavalos ecoava suavemente pela estrada de terra. Eu e meus amigos retornávamos de uma longa cavalgada, um hábito que mantínhamos para nos afastar das preocupações do dia a dia. As risadas ainda ressoavam enquanto contávamos histórias e dividíamos o cansaço do dia. Conforme avançávamos, a luz da lua parecia perder a intensidade e uma escuridão mais densa começou a envolver o caminho. As sombras das árvores dançavam de forma estranha, criando figuras que pareciam se mover com a brisa. Eu já havia sentido noites como aquela, mas algo naquele silêncio parecia mais profundo, mais opressor. Foi então que o vimos. À distância, surgia uma figura montada em um cavalo branco. Era uma visão incomum. O animal não parecia pisar no chão. Sua postura era tão firme quanto inquietante. A figura do cavaleiro permanecia imóvel, como se observasse nosso grupo. Tentei ajustar minha visão, pensando que talvez fosse um fazendeiro ou algum conhecido, mas algo em seu silêncio era perturbador. Meu coração acelerou quando decidi me aproximar. À medida que meu cavalo avançava, uma névoa espessa e inesperada subiu do chão, engolindo a figura. Quando a névoa desapareceu, não havia mais nada ali. Meus amigos pareciam tão confusos quanto eu, mas havia algo que eu não conseguia compartilhar. O olhar fixo da figura parecia ter sido dirigido a mim. O que era aquilo que havíamos encontrado naquela noite? Enquanto retornávamos à cidade, não conseguia esquecer aquela imagem. Algo estava diferente e eu sabia que aquilo não terminaria ali. Aquela noite em Brumadinho, no inverno de 1979, permaneceu comigo como uma sombra. O silêncio entre meus amigos enquanto retornávamos falava mais do que qualquer palavra poderia dizer. Quando chegamos ao vilarejo, ninguém parecia disposto a discutir o que havíamos visto. Eu, no entanto, não conseguia pensar em outra coisa. No dia seguinte, tentei racionalizar o que acontecera. Talvez a escuridão, combinada com o cansaço, tivesse pregado peças em nossos olhos, mas uma sensação incômoda insistia em me acompanhar. O cavalo flutuando sobre o chão, o cavaleiro imóvel, a névoa que o consumiu. Não era algo que minha mente pudesse apagar tão facilmente. Foi apenas durante uma conversa casual na venda da cidade que ouvi algo que me perturbou ainda mais. Um dos meus amigos, visivelmente desconfortável, murmurou algo sobre a lenda do cavalo branco. Aparentemente, eu era o único do grupo que nunca ouvira as histórias. "É um aviso", ele disse, sem me olhar diretamente. "Quando aparece, algo ruim está por vir. Sempre foi assim." As palavras não me convenceram de imediato, mas plantaram uma dúvida que crescia a cada hora. Comecei a reparar nos olhares cautelosos que meus amigos lançavam ao meu redor. Parecia que havia mais sobre aquela lenda que ninguém queria dizer. Sozinho, eu tentava encontrar sentido no que vira. E então, uma inquietação ainda maior tomou conta de mim. Não era apenas o mistério da figura que me perturbava, mas a certeza crescente de que aquele encontro não fora ao acaso. Aquele olhar fixo. Sentia como se tivesse sido escolhido, de alguma forma. Ainda assim, hesitei em compartilhar essa sensação. Afinal, que diferença faria? Mas, no fundo, eu sabia que aquele era apenas o começo. A inquietação me acompanhava desde aquela noite, e quanto mais eu tentava ignorar o que vira, mais parecia ser puxado de volta. Resolvi buscar respostas. No vilarejo,
Existia um homem conhecido como Seu Arlindo, um dos mais velhos da região e guardião de histórias antigas. Eu sabia que ele poderia me dizer algo sobre o que havíamos encontrado. Ao me ver chegar, Seu Arlindo apenas balançou a cabeça, como se já soubesse por que eu estava ali. Sentamos sob a sombra de uma árvore grande e ele começou a contar. Essa não foi a primeira vez que o cavalo branco apareceu, disse ele com a voz rouca. Há muito tempo houve um homem que desafiou os espíritos das águas. Ele matou um cavalo sagrado, dizem. Desde então, a alma do animal vaga, mas não está sozinha. Quem o monta não é deste mundo. Aparece em noites escuras como um aviso. O velho continuou, explicando que a aparição era um presságio de tragédias iminentes. Mortes, acidentes, até desastres naturais. Ele mencionou histórias de famílias que ignoraram o aviso e acabaram pagando um preço alto. Uma mulher perdeu o marido no rio. Uma enchente devastou outra comunidade dias depois que o cavalo branco fora visto. Lembrei-me de desastres recentes na cidade, acidentes inexplicáveis, um fazendeiro desaparecido. Será que havia uma conexão? E pior ainda, será que eu também estava marcado por aquela visão? Você viu mais do que deveria, não é? Perguntou Seu Arlindo, seus olhos fixos nos meus. Eu não soube responder, mas naquele momento percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes à conversa com Seu Arlindo foram inquietantes. Não era apenas o que eu sentia, era o que eu via ao meu redor. A cidade parecia tomada por uma tensão invisível. Os cães latiam para o vazio, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Os cavalos, geralmente calmos, estavam agitados, relinchando à menor provocação. Comecei a ouvir histórias de sonhos estranhos. Gente simples, acostumada à dureza da vida no campo, agora evitava sair à noite. Uma vizinha contou que sonhara com uma névoa cobrindo a cidade, sufocando tudo em silêncio. Outros diziam ter ouvido passos pesados à noite, como se algo os rondasse. Minha inquietação crescia a cada momento. Não conseguia esquecer o olhar fixo daquela figura no cavalo branco. A ideia de que aquilo poderia ter me marcado de alguma forma me perseguia. Passei a notar coisas que antes não percebíamos. Rachaduras em paredes antigas pareciam crescer, como se algo no solo estivesse cedendo. Pássaros deixaram de cantar ao entardecer. Comecei a questionar se estava ficando paranoico. Mas, no fundo, algo me dizia que não era coincidência. Era como se o cavalo branco estivesse me observando, mesmo que invisível. À noite, em meu quarto, eu ouvia o som de cascos, embora não houvesse nada ali. A culpa pesava sobre mim. Talvez eu tivesse provocado isso ao me aproximar da figura naquela noite. Talvez, de alguma forma, eu tivesse chamado algo que não deveria ser chamado. A obsessão crescia. E com ela, o medo. Algo ruim estava à espreita, e eu sabia que não havia como escapar. A culpa começou a pesar como uma âncora em meu peito. As lembranças daquela noite voltavam constantemente. O olhar fixo da figura montada no cavalo branco, os rostos tensos de meus amigos, e principalmente, o momento em que eu, impulsivamente, tentei me aproximar. Por que eu fiz aquilo? Será que tudo o que estava acontecendo agora era minha culpa? Os dias seguintes trouxeram sinais mais claros de que algo estava errado. Uma tempestade repentina destruiu parte da colheita de um fazendeiro. Uma criança desapareceu por algumas horas perto do rio, encontrada depois em choque, incapaz de falar.
Pequenos acidentes começaram a acontecer com frequência assustadora. Quedas, ferimentos, perdas. Era como se uma sombra pairasse sobre a cidade, uma ameaça crescente que ninguém conseguia nomear. Minha mente não descansava. Eu precisava entender o que o cavalo branco significava, o que sua aparição queria dizer. Comecei a buscar respostas, perguntando aos mais velhos e folheando cadernos antigos, onde as histórias da região eram registradas. Descobri que em muitas dessas lendas, o cavalo branco não apenas anunciava desastres, ele parecia escolher um alvo, um elo. Quanto mais eu investigava, mais me convencia de que a figura havia me marcado de alguma forma. Seu olhar não fora um aviso geral, era algo pessoal. Eu era o foco. Essa ideia me corroía. E se minha aproximação naquela noite tivesse desencadeado algo? E se eu fosse responsável por tudo que estava acontecendo? A cada tragédia, sentia o peso da culpa se acumulando. Era como se o cavalo branco estivesse cobrando um preço que eu ainda não compreendia. A sensação de que algo maior estava por vir crescia, e ao mesmo tempo, a certeza de que eu não conseguiria escapar. A noite estava pesada, sem vento e sem estrelas. Eu me sentia preso, como se o próprio ar conspirasse para me sufocar. Sentei-me na varanda, buscando clareza em meio às sombras que cobriam o campo. Foi então que o vi novamente. O cavalo branco emergiu da escuridão, a figura imóvel em sua sela, mas algo era diferente desta vez. Uma nuvem negra, espessa e pulsante, parecia envolvê-los. Não era uma névoa comum, ela se movia como se estivesse viva, dançando em torno do cavalo e ocultando parcialmente seu brilho fantasmagórico. Senti um calafrio profundo, mas dessa vez havia algo mais do que medo. Era como se o cavalo branco estivesse tentando me dizer algo, como se esperasse que eu compreendesse sua mensagem. Enquanto o observava, imagens invadiram minha mente. Uma ponte quebrando, águas violentas engolindo tudo, gritos desesperados. Tudo parecia tão real, tão próximo, que quase perdi o fôlego. Foi nesse momento que entendi. O cavalo não era apenas um presságio de destruição. Ele era um guia. A nuvem negra que o acompanhava não era o desastre em si, mas o símbolo de sua iminência. E eu, de alguma forma, estava sendo chamado para agir. Mas agir como? O que eu poderia fazer contra algo tão grande, tão incompreensível? O cavalo branco me encarava, silencioso, enquanto a nuvem ao seu redor pulsava como um coração sombrio. Eu sabia que não tinha muito tempo. A decisão não veio fácil. Durante toda a noite, lutei contra a ideia do que precisava ser feito. Mas os sinais eram claros. O cavalo branco queria me levar de volta ao lugar onde tudo começou. Talvez ali estivesse a resposta. Com o nascer do sol ainda distante, segui sozinho até a estrada de terra onde o havia visto pela primeira vez. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som de meus passos e do vento entre as árvores. No coração do campo, escondido por arbustos densos, encontrei um antigo altar de pedra, desgastado pelo tempo, mas ainda imponente. Sobre o altar, marcas gravadas contavam histórias de sacrifícios antigos. Um ritual esquecido, cuja existência ninguém mencionara antes. Minhas mãos tremiam quando compreendi o que precisava ser feito. Naquele momento, o cavalo branco apareceu novamente, sereno, como se soubesse que seu tempo estava chegando ao fim. Com hesitação, segui as instruções gravadas na pedra, conduzindo o ritual. Meu coração doía,
mas havia uma força maior guiando meus movimentos. Quando o ato final foi concluído, a nuvem negra que o envolvia explodiu em um silêncio ensurdecedor, dissipando-se no ar. O cavalo branco ergueu o olhar para mim uma última vez antes de desaparecer, como se agradecesse por libertá-lo. A cidade estava segura, mas eu jamais seria o mesmo. Aprendi que existem forças que vão além do que podemos compreender. A única escolha é respeitá-las. Meu nome é João Silva e moro em Brumadinho, Minas Gerais. No dia 25 de janeiro de 2019, acordei como sempre, com o som do galo cantando ao longe e a luz fraca da manhã entrando pela janela. O trabalho na mina não era nada de especial, era a rotina. O mesmo cheiro de ferro e terra misturados no ar, o som distante das máquinas e, claro, a presença da barragem, sempre ali, imponente, mas com uma sensação de fragilidade que não sabia explicar. Todos diziam que ela estava segura, mas por dentro, algo me dizia que aquilo não era verdade. Eu trabalhava na mina há muitos anos, desde que era um jovem, e vi a cidade mudar pouco a pouco, com os barracos que viraram casas e o comércio que cresceu. Mas a mina continuava a mesma. As mesmas paredes de ferro, os mesmos corredores estreitos. E entre os homens que ali estavam, eu me sentia um fantasma, sempre quieto, sempre observando. Alguns falavam sobre a mina com respeito, outros com receio, mas ninguém nunca realmente se preocupou com a barragem. Era como se ela fizesse parte do cenário, algo que ninguém questionava. Naquele dia, como tantos outros, me preparei para o turno. O cheiro da lama e do minério sempre me acompanhava. Passei pelos corredores e vi alguns dos meus colegas, aqueles que sempre estavam ali, fazendo as mesmas piadas, dizendo as mesmas palavras de conforto, tentando manter a moral no trabalho. O céu estava nublado e o vento forte fazia as árvores se moverem, como se estivessem inquietas. Eu, por dentro, sentia uma agitação, uma sensação estranha que não conseguia afastar. Enquanto me dirigia para minha estação, ouvi um som vindo da direção da barragem. Era um estrondo, algo como uma rachadura profunda. Mas a princípio, pensei que fosse apenas o barulho das máquinas ou alguma falha comum. Como sempre, não dei muita importância. Apenas segui em frente, sentindo que o dia seria igual aos outros. Mas, lá no fundo, uma parte de mim sabia que algo não estava certo. Eu estava caminhando em direção ao refeitório, com os pés pesados, a mente distante, quando ouvi um estrondo profundo, como um trovão, mas muito mais forte. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, o chão tremeu. O som se intensificou, uma rachadura que parecia rasgar o próprio céu. Foi então que eu ouvi. O grito coletivo de dezenas de homens, um som de desespero que jamais esqueceria. A barragem tinha se rompido. A lama desceu como um monstro enfurecido, com uma força que eu nunca imaginei ser possível. Um rio de morte que engolia tudo em seu caminho, árvores, equipamentos e até pessoas. Eu só consegui pensar em uma coisa: correr. Corri sem direção. Meus pés pareciam não tocar o chão. Meus pulmões queimavam, mas a única coisa que importava era escapar. Por onde passava, eu via cenas de horror. Homens sendo arrastados pela correnteza, alguns gritando, outros em silêncio, lutando contra a lama que os engolia. Aquelas imagens nunca sairiam da minha mente. Vi um amigo de muitos anos ser puxado para dentro da água, seus braços esticados, pedindo ajuda. Mas eu estava impotente. O pânico tomou conta de mim
e tudo ao meu redor parecia uma confusão. A lama vinha rápido e a sensação de impotência me paralisava. Eu sabia que não poderia salvar todos, mas o peso da culpa já começava a me esmagar. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Cada passo era uma luta pela sobrevivência. Eu vi outros homens tentando alcançar algum abrigo, mas a lama parecia sempre um passo à frente, engolindo tudo. Consegui encontrar um abrigo temporário, uma pequena área onde a lama ainda não havia chegado, mas os gritos, os sons da tragédia continuavam a ecoar em minha mente. A agonia parecia não ter fim. Eu estava exausto, assustado, mas por algum milagre eu ainda estava vivo. Tudo ao meu redor parecia distante, como se o tempo tivesse parado. E no fundo, eu sabia que aquilo não havia terminado. Eu tinha sobrevivido, mas o pesadelo estava apenas começando. Consegui me afastar o suficiente para encontrar um local relativamente seguro. Era uma área isolada, longe da destruição, mas a paz que deveria sentir estava ausente. Eu me sentei no chão, sentindo as mãos trêmulas enquanto tentava processar o que acontecera. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não conseguia descansar. O som da lama, o estrondo da barragem, os gritos, tudo isso se repetia em minha cabeça, como uma fita que nunca parava de tocar. Tentei ligar para minha família, para saber se estavam bem, mas a comunicação estava impossível. As linhas estavam caídas, os celulares sem sinal. Nada funcionava. Eu não sabia o que fazer, então fiquei ali, olhando para o vazio à minha frente, tentando entender como minha vida virou um pesadelo em questão de minutos. As imagens dos homens sendo arrastados pela lama não saíam da minha mente. Alguns estavam pedindo ajuda, outros apenas sucumbiam ao desastre, sem força para lutar. E eu, impotente, sem poder fazer nada. A culpa me consumia por não ter conseguido salvar mais vidas, por não ter sido mais rápido, por ter corrido apenas para salvar a minha. Essa sensação de falha era um peso constante, uma sombra que me acompanhava em cada respiração. Mesmo estando em segurança, eu sentia a tragédia ali, ao meu redor. Os gritos ainda ecoavam em meus ouvidos. As imagens da lama avançando sem piedade me paralisavam. Tudo parecia ter parado no tempo. E, mesmo em um lugar aparentemente seguro, minha mente era um campo de batalha. Cada sombra, cada som, me trazia de volta ao caos. E eu sabia, naquele momento, que nada seria igual. O pesadelo não acabaria. Os dias passaram lentamente, e a dor da perda continuava a me assombrar. Mas algo dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar, me impulsionou a procurar respostas. Eu precisava entender o que aconteceu, por que a barragem rompeu. Cada pedaço da tragédia me deixava mais inquieto, como se houvesse algo que eu ainda não soubesse, algo escondido nas sombras. Voltei aos locais onde tudo aconteceu, onde o caos se espalhou como um incêndio. O cheiro da lama ainda pairava no ar, a terra, marcada pela destruição, parecia não conseguir apagar a lembrança do desastre. Fui até onde os corpos haviam sido resgatados, tentando falar com outros sobreviventes. Muitos estavam tão perdidos quanto eu, marcados pela mesma angústia e pela mesma sensação de impotência. Mas então, comecei a ouvir algo diferente. Fui informado de que, antes do rompimento, havia alertas de falhas na barragem, falhas que haviam sido ignoradas. Os trabalhadores e até alguns engenheiros já haviam denunciado os riscos, mas suas vozes foram silenciadas, afastadas como se nada tivesse importância. A raiva cresceu em mim ao perceber que aquilo poderia ter sido evitado. Comecei a me questionar
sobre tudo o que aconteceu. Como pude ter sido tão cego? Como pude não perceber que a tragédia estava prestes a acontecer? A verdade que comecei a descobrir me dilacerava e a sensação de injustiça tomou conta de mim. Não era apenas a perda das vidas que me assombrava, mas a certeza de que o desastre foi uma consequência de falhas que poderiam ter sido evitadas. A luta por justiça começou a se formar dentro de mim, como uma chama que não se apagaria. A cada noite, os pesadelos se tornavam mais intensos. As imagens da barragem desabando, os gritos de meus colegas ecoando em minha mente, se repetiam sem cessar. Eu acordava no meio da noite, suado e ofegante, como se ainda estivesse correndo, tentando escapar da lama. Cada noite a sensação de impotência se fazia mais presente, a culpa corroendo meu peito. Mas nas últimas semanas, algo mais começou a acontecer. Eu ouvia sons à noite, sons que não conseguia entender. Não eram os gritos dos que se perderam na tragédia, nem o som do desabamento da barragem. Era algo diferente, algo mais distante e mais estranho. Às vezes, parecia o som de água, como uma correnteza lenta, seguida de murmúrios ininteligíveis que vinham do fundo da noite. Quando tentava buscar uma explicação lógica, nada parecia fazer sentido. A sensação de que havia algo mais, algo além da tragédia, foi crescendo em mim. Decidi investigar mais a fundo. Visitei outros sobreviventes, escutei suas versões, suas lembranças distorcidas pela dor e pelo medo. Cada história parecia um eco das minhas próprias angústias, mas algo não batia. Algo estava faltando. Foi então que comecei a ouvir rumores sobre a mina e a barragem. Trabalhadores mais antigos que haviam deixado o local antes do desastre falavam sobre algo estranho nas fundações da barragem. Alguns mencionavam uma maldição. Outros falavam de algo que não podiam ver, mas sentiam. Relatos antigos de acidentes não explicados, de falhas que ninguém sabia dizer o motivo. À medida que esses relatos se somavam, algo dentro de mim começou a questionar o que realmente aconteceu. Eu não acreditava em superstições, mas havia uma parte de mim, uma parte que não podia ignorar, que sentia que o desastre não havia sido causado apenas por falhas humanas. Havia algo mais ali, algo que ia além do acidente, algo que talvez fosse impossível de entender. Com o tempo, minha busca por respostas se intensificou. Não me contentei com as versões que ouvira. Sabia que havia algo mais por trás do que acontecera. Com persistência, finalmente consegui acesso aos documentos e registros antigos sobre a barragem. Foram dias de leitura árdua, páginas amareladas e rasuradas, mas entre elas encontrei o que procurava. Uma série de irregularidades em projetos anteriores e falhas de segurança que haviam sido ignoradas. O que realmente me chamou a atenção, no entanto, foi uma nota aparentemente perdida sobre um trabalhador que desaparecera durante a construção da barragem. O registro dizia que sua morte não foi acidental, mas os detalhes eram vagos e estavam envoltos em mistério. À medida que eu continuava a vasculhar, outros documentos começaram a se entrelaçar. Muitos falavam sobre acidentes misteriosos que ocorreram naquela área antes mesmo da construção da barragem. A história da mina e da região estava manchada por tragédias não explicadas, mas algo mais começava a se formar em minha mente. Encontrei uma menção ao fato de que a barragem havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena, um local sagrado,
onde rituais haviam sido realizados muito tempo antes. Um calafrio percorreu minha espinha ao fazer essa conexão. De repente, tudo começou a fazer sentido de uma forma que eu não queria acreditar. A barragem não era apenas um desastre causado por falhas humanas. Ela estava, de algum modo, ligada a algo muito mais sombrio, algo sobrenatural. A tragédia não havia sido apenas um acidente, mas uma vingança de forças além da nossa compreensão. Com isso, comecei a perceber que as manifestações que aconteciam em minha mente, os sons da lama e os gritos, poderiam ser reais. Não eram apenas alucinações. Algo estava me chamando e eu precisava descobrir a verdade, não apenas sobre a falha estrutural, mas sobre o que realmente assombrava aquele lugar. Eu voltei ao local da tragédia. A paisagem parecia irreconhecível, devastada pela força da lama. O terreno ainda estava marcado, a lama seca e retorcida, como se a terra estivesse viva, respirando as dores que jamais se apagariam. Mas, ao pisar ali, algo mudou dentro de mim. A sensação de que não estava sozinho cresceu em meu peito, como se uma presença ameaçadora me observasse, uma força invisível que não queria ser ignorada. O som da lama e os gritos que me atormentaram nas noites escuras não eram apenas frutos da minha mente perturbada. Eles ecoavam da terra como se a própria terra guardasse a dor dos que pereceram. Aproximei-me de uma área onde a lama havia afundado mais profundamente, criando uma depressão no solo. Havia algo ali, enterrado sob a superfície, como se a terra tivesse tentado esconder. Com o coração acelerado, comecei a escavar, até que meus dedos encontraram um objeto estranho, coberto por uma crosta de lama endurecida. Era um artefato antigo, com símbolos que eu não reconhecia, mas que pareciam emanar uma energia desconcertante. Ao tocá-lo, uma visão se formou diante de meus olhos. Imagens do passado, das mãos dos trabalhadores, suas expressões de medo e o que parecia ser uma força invisível, obscurecendo tudo ao redor. A tragédia não foi um acidente. A barragem não havia sido destruída apenas por falhas de engenharia. Ela foi provocada por algo que os trabalhadores ignoraram, algo enterrado nas fundações do lugar. Naquele instante entendi a verdade. A barragem não era apenas um desastre, mas uma manifestação de um mal antigo, um pesadelo que voltara para cobrar sua vingança. E agora, aquele mal não me deixaria em paz. A lama, o eco dos gritos, a presença, tudo isso se tornaria parte de mim para sempre.